O túmulo de Richard Leroy McClay. No Cemitério Nacional de Arlington, Texas, Estados Unidos, o túmulo de Richard Leroy McClay de longe é conhecido como um dos túmulos mais perigosos do mundo, a tal ponto que seus guardas têm ordens de atirar para matar os que de alguma razão decidir chegar ao local com uma pá, quem quer que sejam. Assumindo por um momento que podemos chegar lá com algumas pás e uma abundância de tempo para bisbilhotar, queria perceber que debaixo da terra há um sarcófago de metal de 3 metros e 30 centímetros de espessuras. E se pudéssemos abrir, toparíamos com um sarcófago menor, bem parecido com as famosas bonecas russas. E dentro do menor, um caixão forrado com chumbo, de camadas sobre camadas de algodão e de plástico. Tendo passado todas as folhas que protegem, encontraríamos Richard, que apesar de ter morrido em 1961, se encontra muito bem preservado, uma vez que é envolto em um vácuo especial selado a nylon. A questão é que talvez morreríamos antes mesmo de ver o nosso amigo, já que ele morreu por ter sido exposto a uma quantidade grotesca de radiação em um acidente grave conhecida como incidente SL1. O SL1, Stationary Low Power Reactor No. 1, reator estacionário de baixa potência número 1, foi um reator nuclear experimental do Exército dos Estados Unidos destinado a prover energia para as instalações militares remotas. Localizava-se a cerca de 60 quilômetros a oeste de Idaho Falls, no National Reactor Testing Station anual INL, Idaho National Laboratory, que é o Laboratório Nacional de Idaho. Sua potência de funcionamento era de 200 kW elétricos e 400 kW térmicos para o aquecimento. O reator findou destruído por um acidente nuclear com explosão de vapor, matando 3 pessoas no primeiro e único acidente com morte em uma usina nuclear americana. A causa imediata do acidente foi a retirada indevida da única haste de controle por um operador, mas os motivos que o levaram a agir dessa forma permanecem um mistério. Aos 21 dias de dezembro de 1960, o reator foi desligado para permitir sua manutenção, calibração dos instrumentos, instalação de instrumentos auxiliares e instalação de 44 cabos de fluxo, feitos de alumínio com incorporação de ligas de alumínio cobalto, destinados a monitorar os níveis de fluxo de nêutrons no núcleo do reator. Em 3 de janeiro de 1961, às 21 horas, depois de 11 dias desligado e durante os procedimentos de manutenção, o SL1 entrou em criticidade imediata e em apenas 4 milissegundos, o calor gerado pela enorme quantidade de energia resultante transformou a água que rodeava o núcleo em vapor explosivo, motivando uma onda de pressão que atingiu a parte superior do casco do reator, a qual por seu turno lançou para cima a haste de controle e todo o vaso do reator, bem como o próprio operador que se encontrava sobre o vaso, deixando-o estampado no teto. Morreram outros 2 militares. As vítimas foram os especialistas do exército John Brines e Richard McClay, e o chefe eletricista da Marinha Richard Legg. A primeira equipe de resgate chegou 9 minutos depois, e inicialmente não fora notado nada de anormal. Apenas uma pequena coluna de vapor saindo do prédio, normalmente para a noite fria com uma temperatura de menos 5 graus Celsius. O edifício de controle apareceu normal. Aproximando-se do reator, seus detectores de radiação saltaram rapidamente para o limite da margem máxima,
o que fez com que eles se retirassem do local, porque não sabiam se poderiam prosseguir com segurança ou quanto tempo eles poderiam permanecer ali. O primeiro acidente nuclear. Às 21h17, veio um segurança juntamente com um bombeiro, ambos com tanques de ar e máscaras com pressão positiva para forçar a expulsão de quaisquer contaminantes potenciais. Eles se aproximaram do edifício do reator. Seus detectores mostraram uma leitura de 25 Roentgen por hora. Quando começaram a subir as escadas, foi quando eles se retiraram. Poucos minutos mais tarde, uma equipe chegou com medidores de radiação capazes de medir a gama de 500 Roentgen por hora. Com vestuário de proteção para o corpo inteiro, bombeiros subiram as escadas e, a partir do topo, podem ver danos ao ambiente do reator. Com os medidores de leitura mostrando a escala total, foram removidos em vez de proceder mais perto para o reator. Por volta de 22h30, veio o supervisor do empreiteiro responsável para a operação do local, acompanhado por outros físicos. Ambos entraram no prédio do reator e encontraram 2 corpos mutilados, um morto e outro claramente se movendo ligeiramente. Com um limite de 1 minuto por pessoa e acesso, uma equipe de 5 pessoas com arrieiros recuperou o operador que estava ainda respirando. Ele não conseguiu recuperar a consciência e morreu com uma lesão na cabeça em cerca de 11 horas. Seu corpo era tão poluído que emitia perto de 500 Roentgen por hora. A equipe procurou, mas não encontrou o terceiro homem. Com todos os sobreviventes recuperados, a segurança das equipes de resgate teve prioridade e o trabalho foi retardado para protegê-los. No dia 4 de janeiro, uma equipe de 6 voluntários usaram um plano que supostamente iriam formar grupos de 2 para recuperar o segundo corpo. O teor radioativo de seu relógio de ouro e cobre e um parafuso e um isqueiro subsequentemente demonstrava que o reator tinha atingido um ponto crítico. O terceiro homem não foi descoberto por vários dias devido ao estado quebrado da sala. Em 9 de janeiro, uma equipe de 8 homens em dupla, com uma licença de 65 segundos de exposição, usaram um guindaste para recuperar o corpo pregado ao telhado do reator. Os corpos dos 3 operadores foram enterrados em caixões de metal totalmente selados, com uma cobertura de cimento. De qualquer forma, não é detalhado o grau de Roentgens em algumas edições do corpo de Richard, que inclusive tem um grande buraco em seu peito devido à enorme explosão. Por essa razão, é conhecido por se tornar o cadáver mais perigoso do mundo.